Olá, caríssimos estudantes, sejam todos bem-vindos ao nosso componente de Educação Física. Professora Irislene aqui mais uma vez com vocês. A gente já está aí, na aula de número 11 e tem muita coisa que a gente precisa aí ter de entendimento, de conhecimento, não é mesmo? Estão gostando das aulas? Estão conseguindo realizar todas as práticas? Porque eu tenho recebido diversos registros aí de diversos lugares aí do nosso estado e olha, tá sensacional. E eu já quero agradecer muitíssimo a cada um de vocês que tem se dedicado, que tem buscado aperfeiçoar aí os seus movimentos, tem realizado todas as práticas propostas. A Prof. Iris fica com o coração muito grato. Tá bom? É isso aí, vamos continuar dessa forma. E muito grata a você, professor, professora, pela parceria de sempre. É muito bom poder contar com vocês, tá bom? Então, bora para a aula, vem comigo. Olha só, estamos na aula de número 11, exatamente na aula de número 11. E nessa aula de número 11, a Prof. Iris vai conversar com vocês a respeito do que, Prof. Iris? A respeito aqui de mecanismos de controle da intensidade do exercício físico e esporte. Para isso, maravilhoso. Para isso, o que a gente vai mencionar aqui na agenda? Então, eu tenho aqui adaptações agudas e crônicas ao exercício físico. Eu também trago aqui o que mais? Fatores que interferem no controle da intensidade, mecanismos fisiológicos de controle da intensidade e também controle manual e digital da intensidade. E para fechar, a importância do controle da intensidade para a saúde, certo? Muito bem, caríssimo estudante. E aí você deve ter olhado aí essa agenda e falar assim, então o ponto é intensidade, prof? É a intensidade no exercício físico? Sim. Imagina que você esteja aí realizando alguma prática que você goste muito. É um futebol? É um basquete? É um handball? É uma corrida? É musculação? Que mais? Uma dança? Não sei qual é a prática. Mas é interessante que você observe se a intensidade, que você está colocando na realização desse exercício não está te causando aí algum tipo de mal-estar ou algum tipo de incômodo. Incômodo, prof? Sim. Vocês já ouviram uma expressão assim, tá queimando lactato na minha coxa? Lactato, prof? É lactato. Então, nós temos aí uma produção química que é feita aí, em especial na região da coxa, quando eu realizo exercícios muito intensos, e aí eu posso não conseguir controlar aí essa queimação, ok? Mas que a gente vai falar um pouquinho mais durante a aula. Mas já fica esperto e faz aí o registro dessa aula de hoje, e eu quero ver o registro dessa aula de hoje, tá bom? Então, vamos aí entender sobre essa questão de controlar a intensidade do exercício, para que eu consiga realizar o exercício até o final. Então, se eu estou realizando, por exemplo, uma corrida, eu preciso garantir que o meu corpo vai aguentar, vai sustentar aí essas sobrecargas, esse movimento, essa cobrança aí para esse meu corpo até o final. Senão, eu vou ter que parar no meio. E se eu parar no meio de uma hora para outra, será que eu posso fazer isso? Já te adianto que não, caríssimo estudante? Não, 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 não. Mas por quê? Vamos olhar aqui então nesse slide. Olha só. Então, a primeira subtemática aí é adaptações agudas e crônicas ao exercício físico. E eu te pergunto, eu entro nesse slide aqui e te pergunto, você saberia me dizer um tipo de adaptação ou aguda ou crônica que o teu organismo faz em resposta ao exercício que você está realizando? Você saberia me dizer? Não, prof, não sei. Imagino que muitos de vocês devem estar dizendo ou pensando essa resposta. Então, olha só. Quando a gente está realizando uma corrida, estou dando um exemplo da corrida, mas poderia ser qualquer outro exercício. Estamos realizando uma corrida aí de 12 minutos, é interessante que eu observe aí os meus batimentos cardíacos, não é? Exatamente. Então, se eu percebo que os meus batimentos cardíacos estão me causando aí
um incômodo, né, um mal-estar muito grande, eu preciso saber controlá-los. Eu preciso utilizar uma tabela que a gente chama aí de escala de Borg. Essa escala de Borg, ela é uma tabela subjetiva. Tem várias delas aí na internet se você pesquisar. Tem ela mais ampliada e tem ela mais modificada, reduzida. Sintetizando essa escala, é como se eu dissesse assim, olha, eu vou colocar aqui uma tabela para vocês da escala de Borg e lá tem, você vai correr, né, cada volta que você der, você fala para mim, mas sem parar. Você fala, olha, a percepção do esforço que eu estou fazendo agora é o número 1. Então, eu professora Iris, que estou te analisando correr, vou entender assim, o João, a Maria, o José, o Pedro, a Luana, fulano que acabou de passar aqui, ainda está no confortável na corrida. Se lá pelo meio da corrida você passa de novo por mim, olha no cartaz, ou lembra da sequência dos números e fala, olha professora, eu já estou no número 5, aí já me causa um pouquinho de alerta, né? Já estou percebendo que está evoluindo. Se está chegando lá no final, vamos dizer que você vai dar aí 10 voltas, e aí na 7ª volta você já está dizendo para mim que está no número 10, aí o que eu vou fazer? O que a professora Iris vai dizer quando ela faz essa leitura, né, do teu esforço em relação ao número que você falou para mim, dessa tua percepção do esforço? Eu vou entender que você está no seu momento extremo, que você está muito fadigado e você a qualquer momento pode colapsar. E aí não é interessante, porque você vai passar muito mal, né? Pode acontecer diversas coisas. E aí o que eu vou falar? Olha, diminui um pouco mais essa intensidade, não acelera tanto não, vá um pouco mais com calma. Para quê? Para que teus batimentos comecem a ficar de novo no confortável. Mas nunca tu vai parar a tua corrida, o teu exercício físico de forma brusca, tá bom? Então, é isso aí. Vamos ver então aí nesse caso. Olha só, eu falei da corrida, né? O que é importante eu observar aqui? Deixa eu voltar aqui para vocês que eu avancei. Então, o controle da intensidade no exercício físico, ele é crucial aí para otimizar, para melhorar os meus resultados. Então, se eu tenho uma percepção dessa, que eu não estou suportando e falta ainda muitas voltas para eu realizar aí, então é interessante que eu diminua essa intensidade, não pare, mas eu diminuo essa velocidade para conseguir dar procedimento aí nessa atividade, tá? Então, ele garante aí uma segurança e uma eficácia na prática esportiva, que foi aí esse primeiro início de fala que eu tive com vocês. Tudo bem? Isso aí. Vai fazendo essas anotações e esquemas aí, que eu quero ver o que vem de interessante aí que vocês estão anotando. Então, dentro das adaptações agudas e crônicas do exercício, eu poderia citar aqui que eu vou pedir aqui para o meu diretor abrir esse slide. Muito bem. Eu poderia entender, e aí é importante frisar aqui para você, que a adaptação aguda, ela vai se referir a mudanças imediatas. Vão acontecer naquele momento, certo? Durante a execução do exercício. Então, eu vou ter um aumento da frequência. Então, se eu estava parado, comecei a correr, é natural que esses batimentos vão lá para cima. Se eu estava com batimento, vamos supor, de 10 batidas por minuto, 10 é pouco, né, para eu estar morrendo, não tem como, né? Vamos dizer que os meus batimentos em repouso estivessem ali a 50. E de repente eu comecei a correr, ficar mais ofegante, captar mais oxigênio, né, oxigenar mais esse corpo para ele trabalhar, de repente de 50 foi para 100. Então, o que eu faço essa leitura? De uma adaptação imediata. Ela mudou instantaneamente porque foi naquele momento em que eu exigiu mais do meu corpo para executar o movimento. Então, essa é uma adaptação aguda, pontual, imediata. Tudo bem? Então, a minha frequência cardíaca ela tende a subir. Em contrapartida, quando a prof fala de adaptações crônicas em relação ao exercício, em relação à resposta do meu corpo ao exercício, eu observo como sendo resultado aí de treinos regulares, levando a melhorias sustentadas nas capacidades físicas. Vamos ler de novo?
resultam de treinos regulares, levando a melhorias sustentadas nas capacidades físicas. Então, se eu venho trabalhando aí a minha musculatura, a minha força, a tendência é que essa força fique melhor com o passar do tempo. Então, ela vai se sustentando, não menos, sempre para mais se eu continuo me exercitando. Tudo bem? Maravilha. Que mais, Profires? Olha só. Adaptação aguda é uma resposta, como já falei, imediata do corpo ao exercício, como o aumento da nossa frequência cardíaca e nossa frequência respiratória. Então, se eu colocar aí, eu pedir para você dar um tiro, uma corrida aí, rapidinho, né? Da sua sala, vamos dizer que sua sala seja no fundo aí da escola e você vá até o portão. Bem rápido, o máximo que você conseguir. Antes de você fazer isso, você vai mensurar sua frequência cardíaca. Você vai colocar aqui seus 2 dedinhos, né, na saída aqui do polegar, sem pressionar, somente vai encostar e você vai perceber, né, fazer aí essa percepção do quanto que é ejetado de sangue, tá? Então, eu observei aqui, professor, eu vou ficar 1 minuto aqui com esses 2 dedos? Sim, 1 minuto. Mas a gente tem técnicas para fazer essa leitura de 1 minuto de forma fracionada. Então, ao invés de eu ficar 1 minuto direto, nesse primeiro momento é interessante que eu faça esse 1 minuto. Então, vamos dizer que deu lá 50 batidas, né? Eu percebi 50 BPMs na minha frequência cardíaca. Quando eu for calcular ela de novo, e aí eu estou muito ofegante, eu estou um pouco mais disperso, pode ser que eu não conte direito, né, mentalmente. Então, para facilitar essa contagem, o que eu posso fazer? Eu posso fracionar esse 1 minuto. O que é 1 minuto? 60 segundos. Então, vamos dividir por 4, vamos dividir por 3 ou vamos dividir por 2. E aí fica a seu critério. De forma mais prática, você pode dividir aí por 4. Então, você tem 15 segundos para trabalhar, né? Fracionamos aí por 4. Então, 15 vezes 4, 1 minuto. Então, o valor que der aqui da pulsação, você vai multiplicar por 4. Então, quando eu terminei lá o exercício, eu terminei ali, eu parei, tá? Tô ofegante, mensurei aqui, tá dando 50 nos 15 segundos, diferente que antes deu 50, exemplo bem fictício, tá, gente? No início deu 50, mas eu tava em repouso. Tava tranquilinho, tava de boa. Agora eu acabei de me exercitar, eu acabei de correr. A professora apitou, eu corri até lá na frente do portão da escola e voltei. Quando eu cheguei, deu 50 também. Só que o tempo que eu mensurei aqui não foi de 1 minuto direto, foi apenas de 15 segundos. E aí nesses 15 segundos deu 50, né? É só um número fictício para você entender. Então vou pegar esses 50 e vou multiplicar por 4, que eu vou ter 200. Então percebam que o pico aí, ó, aumentou, né? A gente subiu, elevou aí essa frequência cardíaca. E aí, entendendo que é um valor imediato, então seria uma adaptação, um exemplo, tá? Um exemplo de adaptação aguda, imediata. Outra é a adaptação crônica. Então, essa adaptação crônica, ela se refere a mudanças que vão ocorrer aí com a prática regular, como, por exemplo, o aumento do VO2 máximo e a hipertrofia muscular. Então, essa captação, essa oxigenação também vai melhorar. Outro ponto vai ser essa hipertrofia muscular. Essa definição muscular aí sua vai melhorar, porque é com o tempo, né? Eu vou trabalhar resistência, eu vou trabalhar força, eu vou melhorar essas capacidades, eu vou melhorar esse visual muscular também. Certo? É isso aí. O que mais, Profires? E aí nós vemos mais um ponto aqui interessante. Vou pedir para o meu diretor abrir para você acompanhar comigo a leitura de pertinho. Muito bem. Então, dentro da adaptação imediata, eu gostaria que você imaginasse junto comigo o seguinte. Imagine que você decide subir uma escada correndo. Tá aqui vocês, tá? Aqui são vocês correndo. Logo nos primeiros degraus, seu coração começa a bater mais rápido. Normal, né?
você sente a respiração acelerada e pode até começar a suar. Isso é o corpo respondendo na hora. Lembra do imediato? Pois é. A palavra que fica quando a gente falar de aguda, adaptação aguda, é o imediatismo. Então, o meu corpo respondeu na hora. Para dar conta do esforço, ele manda mais sangue e oxigênio para os músculos que estão trabalhando. Eu não preciso de oxigênio e preciso de mais sangue para poder conseguir subir essas escadas? Com certeza. Assim que você para, o coração e também a sua respiração volta ao normal em alguns minutos. Não é imediato também que vai voltar, né? Vai demorar ali um tempinho, mas é um tempinho curto e você volta à calmaria. Então aqui entendemos sobre a adaptação aguda. Vou trazer um outro exemplo aqui para você. Olha só. Adaptação crônica. E o que tem nessa adaptação crônica aí, prof? Então, essa adaptação crônica, depois de um tempo, tá? Depois de um tempo é que eu vou perceber. Então, agora você vai também subindo aí essas escadas todo dia. Na anterior era naquele momento, agora é todo dia por várias semanas, tá? Depois de um tempo, você vai percebendo que a mesma escada parece mais fácil. Não é a tendência, não é a evolução do exercício físico? Exatamente. Então vai ficar mais fácil para você subir. Você se cansa menos e a sua respiração não acelera tanto. Isso acontece por quê, Profires? Porque o teu corpo se acostumou. Exatamente, o teu corpo está se adaptando. Então, como eu falei para vocês, ele está se adaptando, se acostumando, se beneficiando desses exercícios que antes tu fez num dia, depois tu teve aí a constância de fazer todos os dias. E aí tu vai ficando o quê? Mais forte, né? O teu corpo vai ficando mais forte. O coração, ele começa a bombear mais sangue, os nossos pulmões começam a trabalhar melhor e os teus músculos encontram-se mais resistentes. Então, se no primeiro momento, quando tu fez a primeira vez, eu pedi para ti subir as escadarias, né? E você ficou, ai, professora, eu tô morrendo. Primeiro dia. Depois de uma semana, depois de um mês, depois de vários meses, depois de um ano, tu vai subir essa escada tranquilo, sem se sentir ofegante, sem se sentir cansado, sem se sentir fadigado, porque para ti esse percurso é muito normal, teu corpo já se adaptou, teu corpo está mais resistente. Percebe a evolução do exercício? Então isso se torna uma adaptação crônica, né? Que perdura aí. Tudo bem? É isso aí, gente. Tá pegando, né? Tá entendendo, isso é bom. E aí o que eu posso observar disso tudo, Profires? Fazendo um simplificado, então essas respostas adaptativas ao exercício físico, a gente tem a aguda, que são respostas rápidas, tá? Enquanto a gente faz ali, enquanto é exigido do nosso corpo, e a crônica são mudanças aí que acontecem com o tempo, que fazem e melhoram aí as nossas capacidades, que fazem com que a gente não se sinta mais tão cansado, tá bom? Então, quando você subir novamente uma escada, ou você subir um morro, ou você subir uma elevação de terra, qualquer coisa, você vai perceber, eu lembro dessa aula da professora Iris. Isso aí, muito bem. Você já consegue fazer essa conexão entre a teoria e a prática. Outro ponto agora para eu conversar com vocês são os fatores que vão interferir aí nesse controle da intensidade. E aí, nessa imagem, a gente já consegue ter uma ideia. O que pode interferir quando eu vou executar essa subida nessa minha escada, por exemplo? Estou falando da escada como um exemplo de um exercício aqui que a gente fez de forma pontual e depois que a gente começou a fazer de forma planejada, de forma contínua, tá? Mas isso pode ser qualquer outro exercício. Então, o que a gente poderia entender como atitudes nossas que poderiam favorecer ou dificultar esse processo na hora da execução do exercício? Então, eu tenho aí a nutrição,
eu tenho aí a fadiga e tem também o ambiente. Vocês acreditam que o ambiente também vai interferir? Sim. Imagina só, por exemplo, se eu pedisse para vocês, digamos, essa aula ela vai chegar em horários às vezes distintos. Então vamos supor que agora seja meio-dia. E aí eu quero vocês aqui meio-dia, debaixo daquele sol bonito, maravilhoso, bem aberto, sem nenhuma árvore para cobrir, nenhuma folhinha para lhe cobrir a cabeça. Você vai fazer para mim aí 20 polichinelos. Eita, prof, quer matar a gente? Não, é só para você idealizar o cenário, tá? Então imagina você agora fazendo polichinelo naquele sol de meio-dia, sem nenhuma cobertura. Beleza. Agora, imagina você ir na sua sala de aula ou na sua casa, numa sala, num quarto, num espaço que esteja bem gelado, bem fresquinho, um ar-condicionado no mínimo possível da potência dele aí, bem baixo mesmo, bem geladinho, e você tá fazendo ali alguns alongamentos, não mais polichinelo, alongamentos. O que você acha que pode acontecer? No primeiro cenário que eu falei do polichinelo no meio do sol escaldante, você não vai aguentar muito tempo, porque a temperatura vai influenciar aí no teu rendimento, na tua prática. Em contrapartida também, se você ficar num espaço realizando, eu falei do alongamento por ele ser um pouco mais passivo em relação aí ao polichinelo, que seria uma prática de um aquecimento, um exemplo de uma prática de aquecimento. Se você ficar muito tempo num ambiente muito gelado, muito frio, você não se sente à vontade, daqui a pouco você está começando a tremer, por mais que o sol esteja muito quente lá fora, mas o ambiente que você se encontra naquele momento para executar o alongamento está interferindo na tua aptidão, na tua resposta do exercício físico. Então, sim, a temperatura pode influenciar. Sim, o ambiente que eu estou inserido vai influenciar. E aí eu falei só de temperatura, né? Que pode ser muito alta ou muito baixa. Mas existem outras coisas também que podem influenciar e podem atrapalhar aí o teu treino. Podem atrapalhar aí a resposta do teu exercício físico. Tá bom? E aí eu vou abrir agora esse slide para você olhar de pertinho junto comigo. Então, na nutrição, a gente já entende que a alimentação adequada ela vai impactar de forma positiva. Por quê, prof? Porque ela vai trazer energia aí durante a execução da minha atividade física regular. Tudo bem? Outro ponto aqui é a fadiga. E a fadiga, olha, tá maluquinha a fadiga, né? A fadiga, ela é uma sensação de cansaço que pode reduzir a capacidade de manter a intensidade. Quando tu tá lá no sol quente, tu já tá executando, eu tô pedindo para você fazer vários polichinelos, você não tá condicionado, e você tá no sol quente, você vai ter diversas sensações ruins e estranhas. Uma delas vai ser a fadiga. Você vai logo colocar as mãos sobre a coxa ou o joelho e vai falar para mim, chega. Você vai se sentir fadigado, você vai ter a sensação de que não dá conta de realizar o exercício, né? Outro ponto é o ambiente. Então, fatores como a temperatura ou a umidade vão alterar aí o teu desempenho. Então, a gente precisa observar aí a questão dessa umidade ou dessa temperatura aí muito alta ou muito baixa, por exemplo. O meu desempenho e a intensidade do que eu preciso realizar. Tudo bem? Isso aí. O que mais, prof? Ainda falando sobre a nutrição, olha só, treinar em jejum ou se alimentar adequadamente vai fazer com que a energia seja limitada e, consequentemente, seja preciso diminuir o ritmo ou até parar. Tudo bem? Então, o ideal é que eu me alimente. Se eu ficar em jejum ou sem me alimentar da forma correta, eu não vou ter energia suficiente para aguentar meu treino. O outro ponto que eu falei aqui com vocês é a fadiga. E essa fadiga aí, por exemplo, olha só, alguém que é sedentário, alguém que não tem o hábito de cuidar da sua saúde, de se exercitar, começa a treinar e ele começa a perceber essas adaptações metabólicas no seu organismo aí, em relação ao exercício, de uma forma mais intensa e de uma forma até mais rápida. Ele consegue ver os benefícios aí do exercício físico de forma mais rápida. Tem aquele impacto, né?
de realizar o exercício, se sentir cansado, normal, tranquilo. As 2 primeiras semanas são cruciais aí no exercício. Porém, as respostas que eu ganho quando eu faço essa adaptação de forma crônica, né, a adaptação aí, os benefícios que eu encontro do exercício físico, elas aparecem de forma muito mais rápida. Sabia disso? Pois é, caríssimo estudante. Ainda falando aí sobre esses 3 pontos, o ambiente. Então, o ambiente, olha só, em um dia muito quente, você pode se sentir cansado mais rápido e vai precisar de fazer o quê? Diminuir o ritmo para que você não tenha aí um super aquecimento. Porque qual é a temperatura ideal do nosso corpo, gente? Qual é? Fala aí para mim. 37 graus. Se está muito abaixo disso, não está ideal. Se está muito acima, também não está ideal. Né? Se está acima, você está com febre. Você está com febre. Se chegar aí o 38, 39, 40, é uma febre daquelas. O que está acontecendo? O teu organismo não está conseguindo equilibrar aí a temperatura. A quantidade de líquido que tem no teu organismo não está sendo suficiente e não está conseguindo fazer com que os teus órgãos funcionem da forma correta. Então, por isso, superaqueceu. Igual o motor de um carro, igual a gente percebe. Então, em um local com muita umidade, agora eu estou falando de outro ponto, ou a altitude, a gente tem escassez aí de entrada de ar, né? O esforço vai aumentar e a intensidade vai precisar ser ajustada. Então, se eu estou correndo muito rápido, para eu continuar correndo, eu vou ter que diminuir aí essas passadas, não é? Para que eu tenha segurança e consiga me desempenhar e consiga executar a minha prática da minha corrida, por exemplo. Então, a gente já entende que o ambiente pode se influenciar. E aí, caríssimo estudante, nesse contexto, eu chamo aqui para você agora para a gente assistir aí uma matéria, tá? E assistir uma externa que vai intensificar mais ainda o que a gente vem conversando, tudo bem? Então, fica aí. A atividade física e o esporte têm ganhado mais adeptos a cada dia. Porém, muitos não sabem qual a intensidade ideal para começar um exercício ou o esporte. Essa questão aí a gente sempre bate muito nessa tecla para todas as pessoas que querem começar. Muitas pessoas dizem, eu quero começar, eu preciso fazer e tal, e sempre vai se procrastinando nesse sentido. O controle da intensidade geralmente é controlar a sua ansiedade, que é o mais difícil. Geralmente a pessoa quer começar, fica ansioso, fica querendo já resultado rápido e não é bem assim. Aí geralmente sempre a gente aconselha procurar sempre um profissional, alguém que entenda do processo para poder indicar, né, mostrar para ele como deve fazer. Por exemplo, hoje eu pratico muito hoje o treino da corrida. Então a corrida ajuda muito a galera nessa questão da ansiedade, controlar. E às vezes o cara quer começar a correr, a gente quer correr já sair correndo em alta velocidade. E não é, e tem um processo, a gente vai trabalhando devagar, um passo de cada vez. Todo o processo de atividade física, de exercício físico, nós trabalhamos como se fosse caminhando, né, engatinhando, que a gente fala, né? A gente começa a engatinhar, a pessoa começa a caminhar, não é acostumado a correr, então começa a caminhar, vai caminhando. E o próprio corpo, com o tempo, com um treino de caminhada, o próprio corpo te exige que precisa aumentar um pouco mais essa intensidade. Aí a gente fala, começa a caminhar e dá um trotezinho de leve, uma corridinha leve, 100 metros, 50 metros, caminha 100 metros, corre mais 50 ou 100 metros, você vai variando de pessoa. Hoje a gente sempre pensa em pessoa para pessoa, né? Os treinos hoje, geralmente, a maioria das pessoas hoje ela já está começando a ter essa consciência de que cada treino, cada atividade é individual. O meu treino não é igual ao do outro colega, do colega não é igual ao meu e assim por diante vai. Porque a gente calcula sempre a questão da idade, né? A questão da queima de gordura, metabolismo acelerado não está. Então, nesse sentido, tendo essas conversas, fazendo as avaliações físicas com ele, a gente vai conseguindo controlar a ansiedade dessa pessoa para poder ela entender que ela não pode querer dar um passo maior que a perna. Dentro da academia, depende do
do que ele está buscando, a pessoa está buscando. Às vezes ela está buscando só uma qualidade de vida, então necessariamente ela não precisa treinar todos os dias. Dá para controlar os dias, pelo menos 2, 3 vezes na semana, né, com descanso, cuidar da alimentação. Agora, quem busca mesmo atividade física, o exercício na academia para poder ter resultado de hipertrofia, né, muscular, questão já da parte para esporte, aí ele tem um especialista, profissional de educação física, né, um personal trainer, para poder mostrar para ele quais são os treinos. Então ele treina 6 vezes a semana, 7 vezes na semana por um descanso. E aí por trás dele tem, além do personal trainer, do profissional de educação física, tem os dois profissionais, nutricionistas, médicos, tudo isso tem essa logística, né? E se você tem o costume de treinar bastante e não sabe como controlar a intensidade dessas atividades físicas, então preste atenção nas instruções e explicações em sala de aula. Exatamente, caríssimos estudantes. E aí, já voltando para o slide, a gente agora vai entender sobre os mecanismos fisiológicos do controle da intensidade. Então, eu gosto de realizar exercício físico, professora, mas a gente já entendeu que precisamos saber controlar aí a dosagem desses exercícios, não é? E é por isso que é importante um profissional de educação física, no caso aí, para estar orientando, direcionando o seu treino, observando aí quais são as particularidades que você tem que podem facilitar ou dificultar em determinados treinos. Entende? Muito bem. Nesse contexto, agora a gente começa a observar aí que precisa ter um equilíbrio, né? Em tudo na vida a gente precisa ter equilíbrio. Então o exercício físico, ele vai se caracterizar por uma situação que retira o organismo aí da sua homeostase. Se vocês ouvirem outra vez essa expressão homeostase, vocês vão lembrar aí dessa figura, tá? Homeostase significa equilíbrio. Tá? E esse equilíbrio aí implica no aumento instantâneo da demanda energética da nossa musculatura. Então, quanto mais exige-se da minha musculatura, num exercício físico, num treino, mais eu vou precisar ter equilíbrio, vou precisar de mais demanda de energia e saber equilibrar essa demanda de energia, que boa parte dela vem da alimentação e boa parte dela vem dos treinos que eu venho executando com frequência, tudo bem? Fortalecendo e reforçando essa musculatura aí que foi exercitada. E aí, consequentemente, o meu corpo todo vai entrando nesse equilíbrio, nessa homeostase. Eu preciso trazer essa homeostase aí, tudo bem? Isso aí. E aí eu falei para vocês anteriormente a respeito da frequência cardíaca. E aí eu trago duas, né? Eu trago a frequência cardíaca de forma normal e trago a frequência cardíaca basal. A basal, a gente fala aí do número de vezes que o coração bate para manter aí o organismo com as suas funções vitais, num estado de vigília. Então, se eu estivesse aqui tranquila, sentada no sofá, assistindo uma TV, eu estaria com os batimentos cardíacos batendo bem baixinho, só para me manter ali acordada, para me manter ali vigilante, para saber que eu estou viva. Então, por isso que a gente fala que é para manter os sinais vitais, para que todo o meu corpo funcione, para que os meus olhos se abram, para que o meu coração continue bombeando, para que o meu cérebro funcione, se caso eu precisar levantar e fazer alguma coisa. Então, o mínimo acontece aí que é em relação a essa frequência basal. Então, é o mínimo aí para manter os meus sinais vitais. E a frequência cardíaca, de um modo geral, ela é caracterizada pelo número de vezes que o nosso coração vai contrair. Então, ele vai trabalhar aí e vai mandar aí sangue para o nosso corpo, né? Através das artérias, através das veias, através dos capilares. E aí ele vai contrair e vai relaxar, vai contrair, vai relaxar, vai contrair, vai relaxar aí por um número incontável de vezes aí por minuto. E aí, dependendo de como que eu estou condicionado, ele vai se mantendo para a realização das minhas atividades de uma forma mais tranquila, mais equilibrada. E aí eu vou abrir agora esse slide para você olhar de pertinho. Então, como que eu posso mensurar essa frequência, prof?
A frequência cardíaca ela vai ser mensurada aí pela palpação, que eu já mencionei para vocês a respeito aí dos 2 dedos. Eu posso, por exemplo, fazer essa mensuração aí no pulso, ou eu posso também fazer aqui na região do pescoço, tá? Então eu posso utilizar aí as artérias carótidas, que ficam na região do pescoço, e posso utilizar as artérias radiais, que ficam na região do punho. Tudo bem? Isso aí. O que mais? A palpação da artéria carótida, que é essa daqui, que acontece bem aqui, logo abaixo aqui da linha da orelha, aqui do ouvido, né, descendo aqui um pouquinho mais, ela avalia com exatidão a frequência cardíaca durante e imediatamente aí a execução dos exercícios de indivíduos sadios, de pessoas aí saudáveis. A gente precisa ter alguns cuidados em relação a essa artéria que passa aí nessa região aí do pescoço, logo abaixo aí na proximidade do queixo. Não se deve ser muito pressionada, nem na carótida e nem na radial, tá? Nem no pescoço e nem no punho, para não reduzir aí essa frequência, para não limitar essa passagem do sangue, para a gente ter uma exatidão aí de reflexo, do reflexo que tem ali da frequência cardíaca. Eu também posso verificar aí na região da coxa, tá? Na femoral. Eu posso também aferir aí na região do joelho, ali por trás do joelho, na popítea. Posso também ir aqui na região aqui do tornozelo, que é a tibial posterior, e posso também aqui acima do pé, antes de chegar nos dedos ali, no pedioso. Então, essas regiões eu também posso estar observando se nos outros 2 lugares que são mais comuns tiver algum impedimento, eu posso mensurar por essas regiões também. Tá bom? Isso aí. Então, a frequência cardíaca ela vai me ajudar aí a ter uma noção da intensidade e ajustar essa intensidade do meu exercício e da demanda muscular que está sendo exigida. Eu também vou observar a questão do consumo de oxigênio, e aí ele é medido para determinar a capacidade de oxigenação, né, a capacidade aeróbica e a eficiência do meu esforço. E eu também tenho aí a produção de lactato, que eu falei lá no início. Essa produção de lactato que fica queimando aí na nossa coxa, ela indica o nível de intensidade e a transição para o anaeróbico. Então, eu inicio aqui com muita captação de oxigênio e depois essa transição vai mais direto ao músculo. Então, se concentra mais essa cobrança aí do exercício mais no músculo. Então, é onde queima tudo. E aí, lembra que eu falei lá da escala de Borg? A escala de Borg, ela é uma escala de 0 a 10, onde indivíduos atribuem um valor que vai representar a intensidade que eu percebi do esforço. 0. 0 é nenhum esforço, tá bem aqui no início, lembra do início da corrida que eu mencionei para vocês? E 10 vai ser o esforço máximo. Então, quanto mais próximo de 10, mais atenção eu preciso ter. Então, nada cansado, muito fácil, moderado, moderadamente difícil, muito difícil, muito difícil, máximo, eu não aguento mais. Então, essa é uma percepção subjetiva, é o meu alerta aí de forma direta para um exercício físico, certo? Muito bem. E aí eu vou, por exemplo, nas primeiras pontuações, lá que eu não estou cansado, eu vou dizer, tem 0, vai exigir de mim 0 esforço, tá muito fácil, tá um mínimo esforço apresentando. Depois, quando eu começo já a sentir, eu já começo a perceber aí que ela acontece no ritmo de uma caminhada leve, eu já começo a ouvir a minha respiração, certo? É fácil conversar, você consegue correr um pouco mais de tempo nesse ritmo. É um esforço mais leve, aqui é onde provavelmente você está desenvolvendo o seu sistema aeróbico. Então, nessa primeira faixa amarela aqui. Logo depois vai exigindo um pouco mais, então fica um pouco mais difícil. Você ouve a sua respiração, não está nada ofegante. Você já começa a falar frases inteiras, já fica difícil, aí provavelmente você está muito próximo do seu limiar anaeróbico, já está chegando lá no músculo. E quando chega na faixa vermelha,
Ficou muito difícil, está ficando desconfortável, provavelmente esse é o seu limiar anaeróbico e você não consegue mais conversar, vai chegando um nível em que fica extremamente difícil e o seu corpo quer parar de qualquer maneira. Então você chegou no seu máximo do seu esforço. Tudo bem? Então esses são os níveis aí de percepção de esforço da escala de Borg, tá? E aí eu posso fazer um controle manual, um controle digital aí dessas intensidades. Posso usar aí os aplicativos, posso ter um feedback direto e ir ajustando nessas respostas. Posso ter aí técnicas de avaliação, observar aí o monitoramento dos sinais vitais através do esforço. Posso também ter planos personalizados e por isso a importância de um profissional de educação física. Ele vai adaptar as tuas necessidades individuais, tá? Ainda que tu faça atividades coletivas, mas a gente tem que perceber o indivíduo, a pessoa, você é único. E aí vai evoluindo, vai aumentando a eficácia aí desse controle e do teu treinamento também, conforme as tuas respostas. Eu posso estar utilizando aí, através do controle digital, alguns dispositivos que vão monitorar dados vitais através do Wearable Technology, que vai ajudar aí a otimizar o meu treino. Eu também posso utilizar aplicativos fitness com plataformas digitais que vão oferecer planos e adaptar aí em tempo real aí as minhas necessidades. Esse aí é o controle digital. Tudo bem? O que mais? A gente já está caminhando para o final, né? Por que é importante fazer o controle fisiológico em situação de exercício? Para que eu consiga regular a minha pressão arterial, para que eu consiga controlar a minha frequência cardíaca, para que eu consiga observar e controlar o volume de oxigênio máximo, que a gente chama de VO2 máximo, para que eu observe o débito cardíaco, o tanto que vai entrando e saindo de sangue, o volume sistólico também. Todo esse funcionamento precisa caminhar junto, né? Quais são as formas de controle? Então, a porcentagem do VO2, a porcentagem da frequência cardíaca máxima, a percepção subjetiva, que eu falei agora há pouco para vocês, que é o PSE, e também o limiar de lactato, o quanto que está me incomodando ali. Trago novamente aqui a respeito da escala de Borg. E aí, para você observar essa escala de Borg, no caso essa daqui que é adaptada do esforço, é importante você ter a percepção da classificação e o nível de cansaço que você tem, a fadiga muscular que você se encontra. Importante também observar o comportamento da tua respiração. De repente você está mais cansado, né? De repente você está mais eufórico, mas não tão cansado. Então é importante observar. Por que é importante, prof, a gente controlar a intensidade para a nossa saúde? Para prevenir lesões, principalmente, tá? Para evitar as sobrecargas, para eu ter maior ganho aí cardiovascular, os benefícios cardiovasculares. Eu também vou ter melhora da minha saúde mental. Exercício físico trabalha muito bem nisso, né, gente? Isso aí. Então, quando eu oriento, é importante que você esteja aí em companhia de um profissional para ele planejar para você um treino, para ele avaliar você de forma contínua e também ter uma variedade, né, de opções aí para que você possa realizar. Sobre as aplicações práticas do controle da intensidade. Então, por exemplo, numa corrida, uma intensidade recomendada seria uma intensidade moderada. Eu vou realizar em torno de 30 a 45 minutos. Um ciclismo, a gente está falando de pessoas já treinadas, tá? Eu vou colocar uma intensidade mais alta e um tempo aí de 40 a 60 minutos. Na musculação eu vou ficar alternando aí entre 30 e 90 minutos de forma variada aí na intensidade. E aí eu vou melhorando essas capacidades. O que mais? Frequência cardíaca, eu vou observar e ver o quanto forte é o meu coração, né? O quanto que ele suporta aí dessa intensidade. O consumo de oxigênio, VO2, vai mostrar essa capacidade do oxigênio para produzir energia durante eu executar aí meus exercícios.
Então, se eu tiver um VO2 mais alto, vai significar que o meu corpo está conseguindo mais energia para sustentar as atividades mais intensas. A produção de lactato é quando o meu corpo usa a energia rápida, como em exercícios intensos, e vai aí, quando acumula, causa uma sensação de queimação aí nos músculos que eu falei para vocês. Tudo bem? E aí eu paro aqui, que é para ver, avançou um pouquinho. Esse assunto é um assunto muito instigante. E aí daqui a pouco a gente vai rodar agora a vinheta, a gente faz aí a nossa revisão, tá? E eu passo o momento exercite-se para vocês, tá bom? Te aguardo!